E hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração, literalmente hoje, algumas horas atrás. Que antes do fogo vem a obediência. Fala pro irmão que está do seu lado. Antes do fogo, você precisa obedecer. E sabe, meu irmão, obedecer muitas vezes não é algo fácil de fazer. Obedecer muitas vezes não é fazer aquilo que você quer fazer. Mas é isso que homens e mulheres maduros fazem. Faz o que precisa ser feito e não aquilo que você quer fazer. Geralmente, meninos, meninas que não são maduros o suficiente tomam atitudes e posicionamentos como esse. Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer e não aquilo que precisa ser feito. E o Senhor está te chamando para esse lugar de maturidade. Você não vai fazer somente aquilo que você quer fazer, mas você vai obedecer e fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Obediência gera frutos de recompensa. Fala comigo. Obediência gera frutos de recompensa. E a gente precisa ter um senso de gratidão sobre isso, porque talvez frutos da recompensa que você tem vivido nos seus dias são frutos de um posicionamento de obediência que seus pais tiveram, ou os seus antepassados. Você tem vivido uma colheita de recompensa sobre aquilo que pessoas lá atrás plantaram em obediência, e por isso você tem vivido essa recompensa. Talvez, e eu declaro isso sobre você, daqui uns anos você vai começar a viver uma colheita de recompensa sobre um posicionamento que você vai ter agora, um posicionamento de obedecer aquilo que o Senhor tem te chamado para obedecer. E os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e todas as suas gerações colherão frutos de uma recompensa sobre um posicionamento daquilo que você vai ter de obediência. Sabe, liderar o Legacy hoje, viver tudo aquilo que a gente está vivendo como a minha casa, a minha família. Estar ontem com dezenas de jovens falando de Jesus nas ruas, para pessoas que estão em condição de rua. Isso é fruto e é uma decisão de obediência da minha casa. Por muito tempo eu fugi desse lugar. Eu conheço Jesus a minha caminhada inteira, a minha vida inteira. Eu nasci num berço cristão. Mas isso não quer dizer que em todo momento eu estava me posicionando em obediência. Isso não quer dizer que em todo tempo eu estava me posicionando e obedecendo aquilo que o Senhor estava me chamando. E obedecer para mim há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ao chamado de Deus para a minha vida, sempre era um peso. Sabe, eu sempre tratava isso como um peso. Eu não quero viver ministério. Eu não quero viver o meu chamado. Isso era um peso para mim. Vira uma obrigação. Só que obedecer deixa de ser um peso quando você encontra propósito naquilo que você faz. O peso vai embora. E você faz com alegria. Porque você encontra propósito naquilo que você está fazendo. Você sabe o que faz e para quem faz. Sabe? E a gente tem vivido coisas extraordinárias em Deus. Mas a gente precisou obedecer. A minha vida inteira eu joguei futebol. E o meu sonho de vida era se tornar um grande jogador de futebol. Não que eu era bom para isso, mas era meu sonho. Mas eu ouvi de diversas pessoas, e Deus me falou de diversas formas, que não era aquilo que Ele tinha para a minha vida. Só que eu estava cego querendo fazer e viver a minha vontade. E quando a gente está cego querendo viver e fazer a nossa vontade, nós estamos praticamente declarando que a vontade de Deus não é boa o suficiente, que a nossa vontade é melhor. Não, mas eu preciso fazer. E aí minha mãe chegava e falava: não, o seu chamado é pastoral. E eu acho que teve algumas vezes que eu até repreendi ela. Porque eu não queria saber de outra coisa a não ser viver aquilo que eu entendia que era o melhor para a minha vida. Mas Deus tinha algo muito maior para fazer em mim.
E Deus me pedia para obedecer. Até que o futebol me abriu muitas portas, me conectou com muitas pessoas. E Deus usou o futebol como uma porta para que eu entrasse em um país, em outra nação. E naquela nação Deus conectasse o meu propósito. Mas até então eu não sabia. Até então eu achava que eu estava indo jogar futebol e viver esse sonho. E aí eu cheguei no consulado para tirar o meu visto. E estava tudo certo e meu visto foi negado. Meu Deus, e aí? Aí eu fui na semana seguinte. Fui tentar de novo. Só quem já viveu o terror do consulado sabe o que eu estou falando, amém? E eu fui na outra semana e cheguei lá e eu muito nervoso. E a mulher me encheu de perguntas e fazendo perguntas e perguntas e eu suava. Tinha uma pizza debaixo do braço de tanto que eu suava. E ela ia lá atrás e voltava e escrevia no computador. Eu falei, meu Deus, usa essa mulher. Até que ela voltou depois de muito tempo e ela me fez uma pergunta. Uma pergunta não muito normal de fazer num consulado. Ela perguntou assim, Lucas, você é cristão? Você acredita em Deus? E naquele momento me veio um temor do Senhor. Eu falei, essa mulher não está pura. E aí eu falei, eu sou crente, acredito em Deus. E ela falou assim, então agradeça a Ele, porque eu ia te reprovar, mas eu estou te aprovando porque Deus está te aprovando. Glória a Deus, se for para Ele pode fazer melhor. Naquele momento eu comecei a entender que não era só sobre futebol, não era só sobre ir para os Estados Unidos e fazer uma faculdade. Naquele momento eu entendi que Deus estava fazendo algo, Deus estava mudando coisas, Deus estava reposicionando, Deus estava ativando, Deus estava trazendo clareza, Deus estava mudando minha mentalidade, Deus estava mudando. E eu fui para os Estados Unidos. E chegando lá, Deus começa a fazer muitas coisas, e eu vou resumir bastante. Eu começo a viver processos em Deus, como família, a gente começa a passar por coisas, e Deus começa a fazer, e pessoas e situações chegaram até nós. Alguns profetas, algumas pessoas falaram, Lucas, o futebol foi só uma porta para que você entrasse nos Estados Unidos. Uma porta que vai te conectar com um propósito. E desde então a gente começou a viver propósito. Nosso filho, ele foi diagnosticado com uma doença no rim e logo em seguida ele foi curado para a glória de Deus. E aí Deus começa a conectar a gente com pessoas, e aí Deus começa a usar pessoas para falar que Deus tem pressa que a gente se posicione, que Deus tem pressa que a gente obedeça. Aí Deus começa a nos levantar. Por quê? Por uma obediência nossa, por estar disponível no reino. Talvez você ainda não está vivendo algo em Deus, você não está vivendo o teu chamado, o teu propósito, porque você está ocupado demais vivendo as suas vontades, os teus sonhos e não os sonhos de Deus. Talvez Deus quer só uma liberdade sua, dizer, filho, eu quero te usar, e você dizer, pai, me usa, eu estou disponível, eu quero ser usado, conta comigo. O Senhor precisa encontrar em você um coração disponível, e naquele momento o Senhor começa a encontrar em mim, na minha casa, um coração disponível para viver o chamado que Ele tem para nós. E aí o Senhor começa a fazer de maneira sobrenatural. Por quê? Por causa de um posicionamento de obediência. Aí Deus começa a te levantar, aí Deus começa a te usar, aí Deus começa a te tirar de lugares e colocar em outros, aí Deus começa a te colocar em mesas, aí Deus começa a ativar o teu chamado, aí Deus começa a trazer revelação sobre sua vida, aí Deus começa a abrir os seus olhos, os seus ouvidos, e aí você começa a ver de maneira diferente, você começa a entender o mundo espiritual, você começa a entender o propósito das coisas que você faz e para que você faz, e aí tudo começa a fazer sentido, porque você começa a viver a vontade de Deus para a sua vida e não a sua vontade. E aí você começa a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que na verdade você não sabia de nada, que a tua vontade era muito pequena comparado com a vontade de Deus para você. E aí Deus fez isso.
E estar aqui hoje é fruto desse posicionamento, dessa obediência. E Deus tirou o peso. Deus tirou esse peso que eu carregava de viver o meu chamado, de viver aquilo que o Senhor estava me chamando, porque eu encontrei propósito. Qual que é o teu posicionamento de obediência nessa noite? O que você precisa obedecer? O que você precisa fazer? Talvez o Senhor tenha te chamado para você se posicionar em obediência sobre algum pecado que você tem cultivado na sua vida. Você está em todo momento falando, mas eu não consigo. Eu tento, mas daqui a pouco eu caio de novo. Sabe por que você não consegue? Porque você permanece fazendo na força do seu braço e do seu jeito. E dessa forma você não vai conseguir mesmo. E aí, ao invés de você escolher o Cristo que venceu todas as coisas por você, inclusive os seus pecados, você continua escolhendo o seu pecado. Meu irmão, me desculpa, mas se você quisesse mesmo largar esse pecado, se posicionar em obediência, você deixava esse pecado aos pés da cruz, rasgava o teu coração e dizia: Jesus, eu não posso por mim mesmo, mas naquela cruz o Senhor levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades, e o castigo que hoje me traz a paz estava sobre você, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui limpo. É esse o seu posicionamento, mas você precisa posicionar e obedecer e parar de dar desculpas. O Senhor está te chamando para obedecer. Obedecer não é fácil, mas gera frutos de recompensa. Existem alguns atos de obediência na Bíblia. A gente vê vários relatos, e eu quero compartilhar alguns com você aqui. A vida de Pedro. Pedro, um cara que tinha um negócio, ele pescava, tinha uma empresa de pesca, e ele estava passando por um momento bem ruim. Estava quebrado financeiramente, não pescava, não fluía, não tinha resposta, não vinha provisão, nada rompia. Até que Jesus entra na história de Pedro. Naquele momento que Jesus chega na praia, e está ali 2 barcos, e um dos barcos era de Pedro, e Jesus pede emprestado para que ele possa conversar, para que ele possa ministrar aquela multidão. Naquele momento Pedro ainda não tinha noção do que estava acontecendo, mas naquele momento Jesus já estava transformando totalmente a realidade de Pedro. É assim que Jesus faz. Quando ele chega, tudo muda. Jesus chega e todos os ambientes onde ele chega precisa ser transformado. E é isso que acontece quando você chega nos lugares. Não porque você é poderoso, mas porque você carrega a presença de Jesus. E essa presença precisa transbordar. E Jesus precisa transformar os ambientes que você frequenta. E aí Jesus, ele dá o discurso para a multidão. E aí Pedro, ele fala para Pedro assim: Pedro, agora vai. Pega o teu barco e vai para um lugar de profundidade. E joga as suas redes. E aí Pedro começa a questionar Jesus ali e fala: Jesus, eu passei a noite inteira. É como se Pedro falasse: mano, tá tirando, né? Eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada, não peguei um lambari. E o cara me manda agora voltar de novo, jogar a rede, que eu vou pescar. Mas enfim, Pedro obedeceu, pegou o barco e foi para um lugar de profundidade, e ele lança a rede. E nesse momento o milagre acontece. Era o mesmo Pedro, era o mesmo barco, era o mesmo mar, mas existia algo diferente. A presença de Jesus naquele lugar. A presença de Jesus, ela muda realidades, meu irmão. A presença de Jesus, ela gera milagres. A presença de Jesus, ela traz provisão. A presença de Jesus, ela faz o impossível se tornar inevitável. Jesus, ele é o único capaz de mudar cenários, de mudar realidades. E aí algo acontece.
Uma pesca extraordinária, muitos peixes. E aí Pedro começa a recolher. E aí, só que eram muitos peixes. E aí Pedro começa a pedir ajuda para outros pescadores, outros barcos. E aí eles começam a encher os barcos. E aí os barcos ficam tão cheios que quase afundam de tanto peixe. E aí olha o que Pedro fala. Lucas 5, versículo 8 ao 11. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meu irmão, isso é maluco. Pedro acaba de receber uma pesca extraordinária. Talvez algo que ele tivesse esperando a vida inteira para acontecer. E acaba de acontecer. E o mesmo Deus que faz com que isso aconteça, pede para Pedro deixar tudo e seguir ele. E aí o que Pedro faz? Pedro imediatamente encosta os seus barcos, larga tudo e segue a Jesus. A gente conhece o desfecho dessa história e parece fácil a decisão de Pedro, mas não é. E eu acredito que muitos de nós aqui não tomariam a mesma decisão que Pedro tomou. Pedro acaba de romper, Pedro acaba de viver um milagre. Como assim? Talvez muitos de nós perguntariam: mas cara, Deus me deu e agora Ele quer de volta. Como assim? Não, deixa eu desfrutar pelo menos um pouco, e daqui a pouco eu vou. Jesus vai indo na frente, eu vou desfrutar um pouco daquilo que eu estou vivendo nesse momento, e daqui a pouco eu encontro vocês lá. É exatamente isso que você tem feito. Jesus tem te chamado há tempos para viver o chamado. Jesus tem te chamado há tempos para obedecer. E você tem falado: Jesus, espera mais um pouquinho. Deixa eu continuar nesse lugar mais um pouquinho. E daqui a pouco eu vou, e daqui a pouco eu encontro você. Não, meu irmão, Jesus tem pressa. Jesus tem pressa e Ele quer você, Ele quer o seu sim, Ele quer a sua obediência agora. Muitos de nós tomamos esse posicionamento porque nós achamos que o mesmo Deus que fez uma vez não pode fazer outra. Não. O Deus que fez uma pesca milagrosa acontecer é o Deus que pode fazer infinitamente mais, e de novo, e de novo. É o Deus que pode abrir mais portas. É o Deus que pode conectar o teu chamado, liberar o teu destino. É o Deus que pode fazer o que só Ele pode fazer, mas você precisa se posicionar em obediência. Porque se posicionar em obediência gera frutos de recompensa. Atos 2. O que acontece em Atos 2 é o cumprimento de uma palavra de Atos 1. Por conta de um posicionamento de obediência. Jesus dá um direcionamento. Olha lá o que fala em Atos 1, versículo 4, 5 e 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o cumprimento da palavra, Atos 2, versículo 2 e 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse.
um direcionamento em Atos 1, o cumprimento desse direcionamento, o cumprimento dessa palavra em Atos 2. Mas por que eles viveram o cumprimento dessa palavra? Porque eles obedeceram. Jesus fala: não saiam de Jerusalém, até que do céu venha sobre vós o Espírito Santo de Deus. E vocês receberão autoridade, serão minhas testemunhas por todos os lugares. E eles viveram o cumprimento de Atos 2 por conta da obediência. A palavra relata que Pedro começa a pregar e mais de 3.000 pessoas se convertem. Por que mais de 3.000 pessoas se convertem? Porque Pedro obedeceu. Isso teria acontecido se eles tivessem saído antes? Imagina só se eles não tivessem obedecido a palavra, o direcionamento de Deus, e eles tivessem saído por aí, sem direcionamento, sem uma palavra, sem uma cobertura, nada teria acontecido. O cumprimento de Atos 2 não teria acontecido, mas porque eles obedeceram, um ato de obediência. Eles viram o Espírito de Deus descendo sobre eles, e algo poderoso acontecendo naquele lugar. Estavam todos reunidos ali, num só propósito e em unidade. E o fogo de Deus tomou a vida deles. Abraão e Sara. Cara, Abraão e Sara, a história deles é uma das histórias que mais mexe comigo. Principalmente depois que eu me tornei pai. Abraão, Sara estéril, não podia ter filhos. Eles já eram de idade avançadas. Mas o Senhor fez uma promessa sobre eles. E o que eles fazem com essa promessa? Sara recebe a palavra, recebe a promessa, e ela oferece de volta ao Senhor. Jesus, nosso filho é teu. Sabe, olha o que fala lá em Gênesis capítulo 22. Do verso 1 ao 14. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo, o próprio filho, levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Eu fico imaginando o coração de Abraão nesse momento. Eu fico imaginando cada passo de Abraão que ele dava e sabe, aquela angústia, aquele sentimento de que ele estava a caminho de entregar o teu próprio filho em sacrifício ao Senhor. E quando chegaram àquele lugar, versículo 9, que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Sabe, meu irmão, olha que situação. 100 anos esperando por um milagre. Receba o milagre, receba a promessa se cumpre.
E aí o próprio Deus que cumpre a palavra, cumpre a promessa, me pede de volta aquilo que me entregou. Meu único filho, o filho tão sonhado, o filho tão esperado, o filho da promessa. Eu imagino, cara, o coração desses pais, eu imagino a obediência, o nível de obediência que eles tiveram que ter nesse momento. Mas eles decidiram obedecer porque eles sabiam que o mesmo Deus que deu era o mesmo Deus que tinha o direito de ir pegar de volta. E o mesmo Deus que deu era capaz de guardar eles nesse momento, nesse posicionamento de entrega tão difícil, tão doloroso. Sabe, a obediência ela gera sacrifício. O sacrifício ele gera o altar. E o altar ele gera o fogo de Deus. E sabe o que é o mais interessante nessa história? É que o sacrifício de Isaac, esse momento, não estava apontando só para aquilo que estava acontecendo ali, mas estava apontando para a história e o sacrifício de Jesus que ia acontecer. Sabe, eu quero levar com você nessa comparação. O sacrifício de Isaac aponta para um único sacrifício capaz de mudar a história da humanidade, que é o sacrifício de Jesus. Isaac, o filho prometido, o filho da promessa de Abraão e Sara. Olha que fala lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Jesus, o filho prometido. Isaías 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Isaac, filho único e amado. Gênesis capítulo 22, 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Jesus, filho único e amado. Mateus 3,17. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Isaac, submisso à vontade do pai. Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Ele não questionou, ele não fugiu, ele permaneceu, ele foi submisso à vontade do pai. Jesus, submisso à vontade do pai também, em João 10, 17 e 18. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta a ordem recebi do meu pai. Os estudos apontam que o mesmo lugar onde foi feito um altar para sacrifício de Isaac, no Monte Moriá, foi o mesmo lugar que Jesus foi crucificado. Isaac, ele vive a substituição do cordeiro pelo cordeiro. Gênesis 22, 3. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou no lugar de seu filho. Jesus, o próprio cordeiro. Deus provou o cordeiro, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifício gera o altar. O altar significa lugar de sacrifício, lugar de entrega, lugar de adoração.
E o altar é o ambiente perfeito para o fogo. O fogo simboliza a presença, a purificação do sacrifício. Antigamente, no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram responsáveis em manter o fogo aceso. Todas as manhãs eles iam, retiravam as cinzas e colocavam novas lenhas, para que o fogo nunca se apagasse sobre o altar. E o altar, hoje, é o teu coração. E você é responsável para que esse altar, a chama mantenha-se acesa todos os dias. Sabe, meu irmão, você precisa viver uma vida de obediência. Isso vai te gerar alguns sacrifícios. Você vai precisar abrir mão da tua vontade, dos teus sonhos, dos prazeres dessa carne. E o sacrifício, ele gera um altar. E o altar, ele é esse ambiente perfeito para que o fogo de Deus se manifeste. E o fogo de Deus simboliza a própria vida de Deus. O fogo de Deus simboliza a purificação do sacrifício, a purificação da sua entrega. Sabe, meu irmão, um altar sem fogo é um altar sem a presença. A tua obediência gera frutos de recompensa. Olha que Abraão vive, porque ele estava disposto a entregar o seu único filho. Gênesis 22, 15 e 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Fica de pé no seu lugar. Sabe, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele tem te chamado há muito tempo para se posicionar em obediência. Eu não sei o que você tem retido, o que você não tem entregue ao Senhor, mas essa é uma noite que o Senhor vai te trazer à memória. Eu quero que você feche seus olhos no seu lugar. Sabe, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi por você. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por amor a você. Ele não desistiu. Sabe o que Jesus fez naquela cruz? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Chegou um momento que ele estava muito angustiado, e ele se afasta dos discípulos e ele começa a orar. E ele começa a dizer: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que está no céu. E a vontade do Senhor para Jesus naquele momento era que ele permanecesse, e porque Deus queria que ele permanecesse, ele se posicionou em obediência e ele permaneceu. Ele estava sofrendo, angustiado, ele estava sentindo o peso do teu pecado, ele estava sentindo o peso do pecado da humanidade, mas ele decidiu obedecer. Ele obedeceu e permaneceu naquela cruz até o fim. Mas eu e você, nós sabemos o final da história. Ele não permanece morto. Muitos procuraram ele entre os mortos. Cadê Jesus? Mas ele falou: porque me procuram entre os mortos, eu já não estou mais lá, eu estou vivo, eu ressuscitei. Jesus está vivo e ele ressuscitou. E eu quero te convidar a trazer essa consciência sobre aquilo que você precisa obedecer ao Senhor.
Obedecer gera sacrifício. Sacrifício gera o altar. O altar é o lugar propício para a manifestação do fogo. O fogo que simboliza a vida de Deus. O fogo que simboliza a própria vida de Deus. O fogo de Deus que vai purificar a sua entrega, que vai purificar o teu sacrifício. Obedecer não é fácil, meu irmão. Obedecer não é uma escolha fácil. Você não vai muitas vezes sentir prazer em obedecer, mas obedecer é necessário, e obedecer gera frutos de recompensa. E você vai colher esses frutos.